acadêmico! Sou a professora Adriana, coordenadora de estágio supervisionado do curso de Bacharelado em Administração Pública. Este vídeo é um complemento ao tutorial que está disponível na aba Documentos da plataforma AVA e irá auxiliá-lo a preencher seu termo de compromisso de estágio. Os termos de compromisso de estágio podem ser elaborados de duas formas a critério da empresa. A primeira delas é diretamente com a UEPG, através do Acadêmico Online. A segunda opção é através das agências de integração, como por exemplo CIEE, IEL, SPG Estágios e outras. Quando a empresa indica que o termo de compromisso de estágio será feito diretamente pela UEPG, você deverá verificar primeiro se a empresa já possui o termo de convênio ou acordo de cooperação com a universidade. Como você vai fazer isso? Simples, acessando o portal da UEPG, Acadêmico Online Graduação. Ele vai logar aqui automaticamente, mas você fará o seu login normalmente. Entrará na aba Estágios, Instruções para o estágio, Termo de compromisso geral. Aqui aparecerão todas as listagens de empresa. Então, como que você vai saber? Você vai clicar no novo termo de compromisso de estágios e procurar sua empresa aqui. Ao final tem um link Filtrar. E ele vai buscar aqui o nome do convênio. Então, você vai procurar aqui o nome da empresa que você quer, clicar aqui em aplicar e ele vai aparecer as opções disponíveis. Se sua empresa estiver aqui, então você já pode iniciar o termo de compromisso. Caso contrário, você precisará entrar em contato com a empresa para que ela faça esse termo de convênio ou esse acordo de cooperação. Depois que a empresa já possuir o termo de convênio ou o acordo de cooperação, você vai poder propor seu termo de compromisso de estágio. Importante, somente a partir do primeiro dia da oferta da disciplina, do mês de oferta da disciplina, que você vai poder protocolar esse termo. Então, nesse ano, os termos serão aceitos a partir do dia 1º de fevereiro. E como que você vai fazer? Você vai novamente acessar a página da UEPG, no mesmo local onde você foi, e você vai selecionar a empresa que você, gostaria de fazer o termo. Então, você vai aqui novamente em termos de compromisso geral, vai lá em novo termo de compromisso, encontrou a empresa que você estava procurando, a sua empresa, e automaticamente vai aparecer aqui o termo de compromisso. Alguns detalhes importantes. Primeiramente, você deve conferir os dados da empresa e os seus dados que estão aqui no começo já do convênio. Depois disso, você vai pular para a terceira cláusula. Na terceira cláusula, você precisa colocar quais são as atividades que você irá realizar no período do estágio. Então, por exemplo, se você vai verificar documentações, se você vai assessorar na parte de marketing, você precisa descrever essas atividades. Para isso, você precisa entrar em contato com a empresa e pedir essas informações. Na cláusula quarta, você precisará dizer qual o tipo de estágio que você vai fazer. No caso do estágio para a disciplina de estágio, é este primeiro item, o estágio obrigatório. Depois, na cláusula quinta, você precisa preencher os dados do supervisor e do supervisor técnico. No caso do curso de Administração Pública, então você vai clicar em Departamento de Administração e você vai procurar aqui duas opções de nomes. Ou o meu nome, Adriana Carvalho Kurovski Schatz, ou o nome do professor coordenador do curso, Luiz Fernando Lara. Aí você vai precisar preencher os dados do seu supervisor técnico definido pela empresa. No caso, você vai colocar o nome do supervisor e a função aqui. Os demais dados você preenche lá no final. A cláusula sexta vai dizer as condições, trata das condições do estágio. Então, você precisa primeiro listar todas as disciplinas que você vai fazer e que tem relação com aquelas atividades que você listou na cláusula terceira. Então, se você vai fazer
a disciplina que tem relação com marketing, você vai colocar marketing. Se tem a ver com recursos humanos, você vai colocar com recursos humanos. Não preencham as disciplinas de estágio. Aqui não é um campo para você colocar as disciplinas de estágio. Na cláusula 7ª, você vai colocar o horário de trabalho, horário de início, horário de saída. Se houver intervalo, você vai colocar o horário de início de intervalo e de término do intervalo. Depois, você vai selecionar os dias da semana que você vai cumprir o estágio. Lembrando que aqui você vai preencher o total de horas semanais e não o número de horas que você fará no total do estágio. É muito importante lembrar que, pela lei do estágio, vocês podem fazer até no máximo 30 horas semanais e 6 horas diárias, não pode ultrapassar esse valor. Caso tenha algum dia da semana que você faça um horário diferenciado, você clica neste botão aqui, caso haja plantão. Então, se tem horário diferenciado, clica aqui. Caso contrário, não vai marcar este campo. Depois vocês vão pular para a cláusula 9ª. Aqui vocês têm que preencher o número da apólice, de qual seguradora ele é e o valor. O número de apólice que está vigente no momento da EPG, né, é o número 707 da seguradora Gente, no valor de R$1.000. Então, você vai marcar aqui como responsabilidade da UEPG. Esses dados, caso você queira confirmar, você pode buscar sempre aqui no campo termo de compromisso geral, aparece aqui a informação de qual é a apólice que está atualmente em vigor aqui pela UEPG. Este campo também pode ser preenchido por uma apólice da própria empresa, mas isso fica a critério da empresa. Caso eles queiram que você preencha com este campo com os valores deles, pode preencher. Na cláusula 10ª, você vai preencher se o estagiário receberá ou não receberá a bolsa. Quando receberá, você deverá marcar qual o valor. Geralmente, os estágios obrigatórios não recebem bolsa, então não há necessidade de marcar o valor. Depois, por último, você vai fazer a vigência desse contrato. É importante que a vigência do contrato esteja entre os dias 21 de fevereiro de 2017 a 9 de julho de 2017. Então, a vigência que vocês precisam colocar no termo de estágio obrigatório é essa. Não quer dizer que vocês precisam cumprir todos esses dias, mas tem que estar dentro desses dias. E qual é o total de horas que tem que ser feitas de estágio? 51 horas. Então, somando todos os dias nos horários que vocês marcaram lá nas cláusulas anteriores e o número de dias trabalhados, vocês precisam cumprir 51 horas de estágio. Depois de preencher isso, você vai aqui no final preencher os dados do supervisor técnico. Então, identidade, órgão emissor, CPF, endereço e caso ele tenha registro no conselho profissional, você vai preencher o número do registro. Preencheu tudo isso, vai conferir cláusula por cláusula se está tudo ok. Se você conferiu, está certo, você pode marcar aqui, declaro que li e concordo com todas as condições impostas nas instruções. A partir daí, clique em realizar termo, o termo está feito. Alguns cuidados importantes. Primeiro, as assinaturas deverão ser feitas digitalmente. Então, após protocolar o termo, você deve conferir se todas as partes assinaram ele, se está tudo certo. Como que você vai fazer esse acompanhamento? Através do Acadêmico Online. Você vai no mesmo lugar que você fez o preenchimento do termo e aí vai aparecer o nome da empresa. Então, vai aparecer aqui o termo que você preencheu, você vai clicar nesse termo e aí aparecerá uma barra como essa. Se ela estiver totalmente verde, está ok, significa que o termo já foi aprovado. Se houver algum campo em vermelho, significa que esse termo foi negado, então ele vai estar pendente. Você precisa descobrir o motivo pelo qual ele foi negado e fazer as correções necessárias, para que então o termo possa continuar o processo e ser aprovado até o final.
É importante lembrar que os termos precisam estar aprovados, totalmente aprovados, ou seja, todos os campos verdes, para que o termo seja válido, ou seja, para que você possa cursar a disciplina de estágio. Para os alunos que a empresa selecionar o convênio por agências de integração, é importante lembrar que o termo não vai ser feito online. Ele vai ser feito, emitido pela agência de integração. Então, terão campos próprios e informações próprias que você deverá passar. Nesse caso, o termo de compromisso vai ser emitido em 4 vias pela agência de integração e você deverá colher as assinaturas suas, do seu supervisor técnico e da agência de integração e, a partir daí, enviá-lo para o EPG. Algumas informações importantes. Primeiro, você precisa verificar se o termo foi feito com o estágio de natureza obrigatória. Assim como lá na UEPG precisa ser obrigatório, pela agência de integração também. Precisa também cumprir o número de 51 horas totais no termo e precisa estar em vigência entre os dias 21/2 a 9/7. Outra coisa é que você deverá informar o nome do professor coordenador do curso, Luiz Fernando Lara, como professor orientador. Tendo preenchido tudo isso e pego todas as assinaturas, você deverá encaminhar para o EPG neste endereço que está aparecendo na sua tela. A partir daí, o termo vai ser assinado e devolvido. A data limite para envio desse termo pela internet ou através dos correios é dia 14 de março de 2017. Então, até o dia 14 você precisa protocolar seu termo de compromisso de estágio. Termina aqui nosso vídeo sobre o preenchimento do termo de compromisso de estágio. Em caso de dúvidas, entre em contato através da plataforma AVA ou do e-mail da coordenação de estágio. Um ótimo estágio a todos!